Amar é fácil quando tudo vai bem. O verdadeiro desafio é construir uma relação saudável diante das diferenças, dos conflitos e das exigências da vida moderna. Afinal, o que sustenta um relacionamento ao longo do tempo? Existe uma fórmula para o amor duradouro? Quem nos ajuda a responder essas e outras questões é a psicóloga cognitivo-comportamental e analista comportamental e corporal, Priscila Padilha. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Priscila, para a gente aproveitar esse Dia dos Namorados e fazer uma reflexão sobre relações, né? Acho que tem tanta coisa colocada hoje de uma maneira que às vezes não é bem isso e que a gente se perde, né? Então eu queria que a gente começasse falando do que pode ser considerado uma relação a dois saudável. Ótima pergunta. E é isso que todo mundo quer, né? Saúde nos relacionamentos. Eu penso que antes de pensar numa relação saudável a dois, eu preciso ser saudável. Porque duas pessoas saudáveis se relacionando vai ter saúde. Agora, uma pessoa doente vai adoecer essa relação, né? E uma necessidade que eu vejo na sociedade em geral, todos, né? A gente sempre fala assim, faça terapia é vida, porque de fato é uma forma da pessoa se conhecer, se tratar. Muitas vezes as pessoas entram em relacionamentos tentando sarar a dor de um relacionamento anterior. E não é assim que funciona. Às vezes algumas músicas dizem que é assim, mas a verdade não. Não é um novo relacionamento que vai curar um antigo. Eu preciso me curar, estar bem para somar nessa relação. E as pessoas, elas querem encontrar alguém para sugar dela. Então, quando a relação fica nesse sanguessuga, né, um querendo sugar do outro, me faça feliz, me faça bem, melhore a minha vida, e não estando pronto para doar, para fazer o bem ao outro, aí é onde começa a ficar complicado os relacionamentos. Você disse uma coisa que eu acho que é preciso a gente discutir um pouco mais, né? Porque essa ideia de que é o outro que vai me fazer feliz, de que é no outro que eu vou encontrar aquilo que me falta, de que eu só posso existir se o outro estiver na minha vida, a gente precisa rever isso, né, Priscila? Com certeza. Nós somos o ser mais relacional do universo. Nós carecemos uns dos outros. A gente não vive no isolamento. E o outro é muito importante, né? A outra pessoa, ela sempre tem essa função de nos melhorar. A gente melhora, sim, nas relações. Mas esperar que isso venha do outro, sem que eu mesma busque em mim a minha essência, a minha identidade, quem eu sou, o que eu gosto, o que é importante para mim. Muitas pessoas entram nos relacionamentos sem nem saber e esperam do outro tudo. E isso não é saudável, né? Falando aqui de saúde de relacionamentos, né? Buscar esse eu, quem eu sou. Eu sou plena. E então eu encontro alguém que é pleno também. Então fica ótimo esse relacionamento. Agora, quando a pessoa não busca a sua própria plenitude, ela fica sempre dependente do outro. E as relações, elas podem perdurar por toda uma vida, né? Mas elas podem não durar. Ou a gente pode, inclusive, até perder essa pessoa na vida, né? Ela ir embora desse mundo. E aí, como que fica? Não dá para ser dependente emocional na relação. Toda relação com dependência emocional vai ser prejudicial para ambas as partes. A gente vive um momento que a gente está falando assim, o Dia dos Namorados, mas ficou até difícil entender o que é de fato um namoro, né? Porque acho que a configuração da coisa foi tomando uma proporção que às vezes, eu estava até vendo esses dias o conteúdo de uma advogada dizendo assim, olha, eu posso ter uma namorada, um namorado que não vive na minha casa e isso se configurar uma união estável. E eu posso estar morando com alguém e isso não configurar uma união estável. Então, existe uma dificuldade hoje, Priscila, até da gente se relacionar por essa desconfiguração do que é cada relação e por conta dessas relações que estão cada vez mais superficiais. Sim. É a relativização, né? Cada um faz a regra de que quer, cada um vive como quer. E isso acaba, assim, para algumas pessoas que lidam bem com isso, elas funcionam bem. Mas com outras que precisam de um norte, de uma regra, de uma norma, do que é o certo, do que é o errado, qual é meu papel, qual que é o seu papel. E aí onde começam as confusões dentro das relações. Porque tem essa questão dos papéis também, né?
do que se espera desse relacionamento. E casais saudáveis, eles vão conseguir definir isso e lidar muito bem com a escolha que o casal teve, com a forma, a configuração que eles decidiram ter. Mas, muitas vezes, um está pensando de uma forma, outro está pensando de outra. Um está querendo uma coisa, outro está querendo outra. E isso não é conversado. E aí, se esses valores não forem definidos juntos, aí não vai perdurar mesmo esse relacionamento. Vai ser confuso na mente de ambos, né? Uhum. Isso causa um sofrimento, né? Se eu estou apontando para uma direção e quem está comigo está apontando para outra, isso vai causar uma tensão que vai desgastar. Sim. No consultório eu tenho vários, né? Um dos maiores temas dentro da terapia é relacionamento, a dois, né? E uma das coisas que acontece é isso, e eu já falo isso com algumas pacientes, né? Você quer encontrar um relacionamento que chegue num casamento, de morar os dois juntos, de ter aquela configuração tradicional de família, mas onde você está buscando esse tipo de relacionamento? Olha os lugares onde você está indo, né? Olha o tipo de roupa que você está vestindo. Quem te olha? Está vendo uma mulher para casar? É isso que você quer? Então, até isso, até como a pessoa se comporta, vai dizer uma mensagem. Vai mostrar o tipo de pessoa que ela é para se relacionar. Então, é muito interessante isso, né? Como passa pelo autoconhecimento. O que eu quero? Não, eu quero um relacionamento que cada um mora na sua casa e tal. Ok, né? Até onde você vai sustentar isso também? Então, fazer essas perguntas, se permitir entrar no processo terapêutico para se questionar, se permitir ser questionado e encontrar suas respostas é o primeiro passo. Porque aí, então, vai no lugar que realmente vai encontrar aquele tipo de pessoa que está buscando. Senão, fica numa busca que não tem fim. A gente estava falando sobre, você estava dizendo, né? É importante conversar para entender o que cada um quer. A gente pode dizer que o calcanhar de Aquiles dos relacionamentos é a falta de diálogo? Com certeza. E é o que mais acontece? Sim, porque comunicar-se, você que é uma comunicadora sabe muito bem sobre isso, né? Tem a ver com falar e ouvir, né? E os dois lados poderem expor as suas ideias sem julgamento, mas conseguirmos colocar na mesa e resolver isso. Mas muitas pessoas não têm maturidade emocional para esse tipo de conversa, para ouvir uma opinião diferente, para ouvir uma ideia diferente. E aí dentro do relacionamento, como existe afeto, o afeto afeta. Então os dois ficam muito afetados com alguns assuntos e acabam não conseguindo evoluir no diálogo. Por isso também uma terceira pessoa para intermediar alguns diálogos numa terapia de casal é muito saudável, muito recomendado. Ou um conselheiro espiritual que seja, alguém que a pessoa confie. Uma terceira pessoa na conversa ali ajudaria muito, que seja, lógico, de acordo dos dois, né? Para dar uma direção, porque às vezes no meio da conversa já eles se perde muito nas emoções e em coisas não resolvidas de cada um. Cada um carrega. Sim, a interpretação que cada um faz daquele tema. Então, são vários detalhezinhos assim, que precisam realmente estar disposto a ouvir, a entender, para que dê certo. Você falou pra gente da falta de maturidade emocional, né? Como é que eu atinjo essa maturidade? Com autoconhecimento. Porque todos nós carregamos uma criança interior, né? As dores da infância, nós trabalhamos na psicologia, né? As dores primárias que nascem ainda na infância. E essas dores que não são tratadas, a gente vai crescendo, vai envelhecendo, nosso corpo vai crescendo ao longo dos anos, mas a nossa mente, as nossas emoções ficam presas na infância. Então, quando se trata de relacionamento, ativa muitas emoções. E essas emoções, às vezes, não tem nada a ver com a pessoa que está na minha frente, tem a ver com coisas não resolvidas lá do meu passado. Uhum. Então a maturidade. Mas eu desconto no que está na frente. Exato, que é quem está aqui é quem vai levar. Mas às vezes eu estou querendo me vingar do meu pai e nesse relacionamento que eu estou, ou da minha mãe, ou na hora eu vejo, você está sendo igual ao meu pai, você está sendo igual a minha mãe, tem muito disso. Mas na verdade não é, uma outra pessoa que teve uma outra criação, que viveu outra experiência, mas dentro de nós tem essas emoções não tratadas. Então, elas vêm à tona muito nos relacionamentos. É a hora que vem mesmo. E aí a gente decide se a gente vai amadurecer
vai conversar com essa criança interior, resolver essas questões não resolvidas para avançar na vida, ou vamos ficar ali alimentando essas dores o resto da vida e achando que a culpa é do outro. Por isso que dizem, isso é até um dito popular, né, que a gente escuta bastante, que o relacionamento é a grande lixa da gente, né, aquela que traz o aparar daquilo que precisa ser aparado, que é na relação com o outro que eu acabo acessando de forma mais evidente as minhas fragilidades. Sim. É na relação com o outro que eu me enxergo. E o outro é um grande espelho. É um enorme espelho. Né? Quando a gente se relaciona intimamente com alguém, existe uma nudez que mostra realmente as nossas maiores fragilidades ali dentro de nós. E tem coisas que a gente nem sabe, a gente nem sabia, mas que se revelam nos relacionamentos. Porque a gente abre portas no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa mente, para essa pessoa acessar. E aí, quando a gente abre essas portas e ela acessa, toca em coisas que às vezes a gente mesmo não conseguia lidar. Coisas do passado não resolvidas, né? Então, a gente começa a se enxergar. Começa a ver no outro aquilo que é nosso. E aí entra a psicologia, né? Com as distorções cognitivas, com os mecanismos de defesa. E a gente está vendo no outro, muitas vezes, aquilo que é nosso. Então, é bem interessante descobrir isso, né? E a relação, ela é linda por isso, né? Se a gente tiver a capacidade de perceber, tudo se resolve e a gente se torna uma pessoa ainda melhor. Mas se a gente não tiver a capacidade de for defender o nosso ego, aí a gente pode deixar vir à tona o pior de nós também, né? Do relacionamento. E quando a gente pensa nessa relação, Priscila, a gente, às vezes, vê casais que caem numa rotina, que acreditam ou que têm dificuldade de enxergar uma crise, de um desgaste que é daquela relação. Como que a gente maneja isso, né? Principalmente naqueles relacionamentos que já duram mais tempo. O que é preciso para que haja ali, qual é o cuidado, na verdade, necessário para que aquela relação não se perca? Né? Porque muitas vezes é um simples ajuste de rota que é necessário para que continue se vivendo uma história que é legal. Um dos exercícios de terapia que a gente faz em terapia de casal é revisitar álbum de fotos, por exemplo, lá no início do relacionamento, o que fazia juntos, né? Fazer algumas brincadeiras, ou ir até em alguns lugares que visitavam antes, que fazia coisa juntos e que hoje mais não faz. Às vezes depois que nascem os filhos, né, já passou uma certa idade, já não vão mais ao cinema junto, que era coisa que fazia antigamente, já não sai junto de mãos dadas, coisas básicas, ou um beijo mais demorado. Então, pequenos exercícios, fala, não, mas tem que fazer terapia para lembrar disso. Às vezes precisa mesmo, sabe, só para lembrar e trazer aquilo como uma tarefa. Porque, por que não fazer uma tarefinha de casa? Às vezes vai ser necessário no relacionamento para aquecer a relação, para não ficar mais moroso, fazer alguns combinados. Toda sexta-feira é o nosso dia, nós vamos deixar as crianças com os avós, sei lá, com a rede de apoio, e a gente vai sair, nós vamos no cinema, nós vamos tomar um sorvete, nós vamos caminhar juntos. Mas, enfim, definir e colocar como prioridade, porque a tendência é ir passando o tempo, outras coisas vão ocupando o espaço e o relacionamento vai se esfriando. E quando que eu percebo que essa relação acabou? Né? Porque uma coisa é esfriar e eu conseguir retomar para que exista uma qualidade nessa relação, né? E que indícios eu tenho, Priscila, até para a gente saber diferenciar, né? Quando é que vale a pena continuar investindo e quando aquela história chegou ao fim. Eu estava até pesquisando, né? Pensando sobre o contrário de amor, né? Não é a raiva. Quando a gente ainda sente, tem algum afeto, algo afeta. Sentir uma tristeza, sentir alegria, sentir medo. Qualquer emoção básica, ela diz que essa relação ainda existe, que ainda existe amor. O amor é um complexo de emoções. Agora, o contrário de amor é a indiferença. Então, quando já não sinto nada, quando já não faz sentido estar com aquela pessoa, e da mesma forma, do outro lado também, houve um esfriamento total, ou quando uma emoção básica
uma das 5 emoções, né, que é o nojo, que é quando eu já tenho repulsa, quando eu já não quero mais, quando eu já me sinto mal com o toque, já. Aí, quando essa emoçãozinha flui, o nojo, ela já tá me dizendo que não dá mais, né? Aquela relação chegou ao seu limite. E tem uma ideia que eu acho que é bom a gente falar disso, que assim, fulano ou fulana sentem ciúme, então ciúme é um indicativo de que me ama, né? Isso é real? E até que ponto esse tipo de pensamento deve ser visto como um alerta? Ótima pergunta. O ciúme não é sinônimo de amor. Muito pelo contrário. E quem ama, confia. Tem uma coisa que tem que ser a base de um relacionamento saudável e que é a confiança. E a gente não tem como pôr um radar atrás da outra pessoa, né? E ficar ali vigiando. Quem tem esse comportamento de vigilância contínua é porque não confia, porque tem medo. Então, são outras emoções que estão dando base para esse comportamento. E baseadas no quê? No que essa pessoa fez nesse relacionamento que não merece confiança, ou baseado em relacionamentos passados que eu tive experiências ruins que não mereceram minha confiança. Então, muitas vezes, esse ciúme nessa relação é fruto de problemas não resolvidos lá de trás, de outros relacionamentos. Então, às vezes, a pessoa confunde amor com cuidado e ciúme. Então, eu posso ter cuidado. Uma coisa é eu nem ligar, sai beijando todo mundo, sai abraçando todo mundo. Algumas relações são abertas o suficiente para isso, né? Aí vai do combinado de cada um. É o combinado, mas uma relação a dois de fidelidade, de confiança, existe esse cuidado. E às vezes tem aquela conversa, fala assim, não gostei, eu vi que aquela pessoa estava te olhando de um jeito diferente, você ficou ali, alongou um pouquinho a conversa. É alguém que eu acho que está com outra intenção. E ter esse diálogo, essa conversa, esse cuidado. Isso não é ciúme. Agora ir lá e fazer aquele barraco, né? Bater na pessoa. Aí isso já mostra assim, um descontrole, uma ação enciumada. Então isso é realmente algo a ser pensado, conversado e tratado, inclusive. Porque quando isso foge do controle, é um ciúme que a pessoa nem dorme, que a pessoa fica lá stalkeando o tempo inteiro. Você tem que fazer uma chamada de vídeo para eu ver onde você está. Então, a outra pessoa fica coagida o tempo inteiro, né? Isso não é saudável. Para a gente fechar, né? Você já falou um pouquinho sobre reservar momentos para que esse casal resgate aquilo que era do início, né? Que possam ir ao cinema, que tenha um momento que seja só dos dois. Mas o que pode ser colocado na rotina para que esse relacionamento se fortaleça cada vez mais, né? É maravilhoso pensar assim, o que faz bem para você? O que faz bem para mim? O que a gente gosta de fazer juntos? E não abrir mão disso, né? Tá sempre ali cultivando esse carinho, esse amor, esse afeto, fazendo coisas para surpreender o outro. E descobrir qual é a linguagem do amor do outro. Né? Quando a gente sabe a linguagem do amor, fica mais fácil. Então, se eu sei que a linguagem do amor do outro é presentes, então eu vou continuar presenteando mesmo quando não são datas comemorativas. Quando eu sei que são palavras, eu vou elogiar, vou falar, vou enviar bilhetinhos, recadinhos ao longo do dia. Isso é uma forma de regar o amor. Porque o amor é como um relacionamento, é como uma plantinha, eu gosto de falar assim. Se você regar constantemente, ela vai continuar viva, vai florescer, vai dar frutos. Mas se você abandona, esquece, e aí depois quer colher o fruto, cadê? Não vai ter, né? Então, conhecer as linguagens de amor, saber, né? Às vezes, a outra linguagem de amor é tempo de qualidade. Não precisa de nada, de presente, não precisa falar nada, só fica do meu lado, vamos, sei lá, assistir uma série juntos, né? Então, saber disso, porque às vezes a linguagem de amor de um não é a linguagem de amor do outro. Mas eu me disponho a falar a linguagem do outro para fazer o bem ao outro. E vice-versa, o outro também. E isso a gente descobre fazendo testes, lendo livros, né? Conversando, conhecendo mais. Além desse período que a gente precisa reservar para viver a vida do casal, também é importante, Priscila, para garantir a saúde dessa relação, que cada um tenha também o seu momento de individualidade? Sim, muito importante. Tem pessoas que são mais reservadas no próprio sistema dela de formação.
Então são pessoas que elas precisam de um tempo de solitude. Ela ama estar com ela mesma. E isso é importantíssimo. Conhecer e saber disso é fundamental. E já tem pessoa que é mais grudinho, né? Ela não gosta de ficar sozinha de jeito nenhum. É aquela que não, vamos até no banheiro junto, amiga, porque ela não gosta de fazer nada só. E às vezes acontece do casal, um ser esse que ama a sua solitude, precisa desse tempo sozinho para se organizar, e o outro é esse grudinho que precisa do outro para se organizar. E aí é onde começa a ver os conflitos, porque eu não sei onde termina o limite do outro e começa o meu. Então, isso também o diálogo ajuda muito, né? A terapia ajuda nesse sentido, para até descobrirmos ali o perfil de cada um e ver assim, olha, ela precisa de mais espaço, ou ele precisa de mais tempo. E aí a gente entendendo como o outro funciona e como a gente também funciona, fica mais fácil até se colocar na relação. Porque às vezes as pessoas nem sabem disso. Exato. E aí se culpa, né? Ah, eu sou antissocial. Não, às vezes você só precisa, no seu dia a dia, ter aquele tempinho sozinho, né? É importante. É um momento de recarga, né? Exato. Priscila, muitíssimo obrigada. O espaço à disposição, caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Eu agradeço o convite e caso alguém tenha interesse, né, de procurar os nossos serviços também, eu atendo casais, atendo pessoas adultos, né, principalmente, estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Intervalo, a gente volta já.